Então, galera, vamos lá. Agora a gente vai falar, continuar falando sobre Europa, só que agora a gente vai falar da questão dos separatismos e a gente também vai falar sobre a questão da economia europeia. Então, mais uma vez, vou aqui compartilhar a minha tela com você para mostrar para você algumas imagenzinhas interessantes. Então, uma imagem interessante que a gente tem aqui é exatamente a imagem de que a gente vai começar a mostrar para você quais são as regiões na Europa onde você tem movimentos e problemas com a questão do separatismo. Então, vamos lá. Primeiro, por que acontecem separatismos na Europa? Como eu falei mais ou menos no fim do outro vídeo, o continente europeu ele é um grande mosaico de povos que, ao longo desses séculos todos, foram criando uma situação de convivência, mas que, na verdade, esbarrava em certas diferenças. Então, você tem um passado europeu feudal, um passado onde você tinha descendentes de famílias, de linhagens, de grupos étnicos que não conviviam porque eles viviam de forma isolada. Quando você tem aquele momento na história que você estudou, que é chamado de a formação do Estado-nação, que é o que a gente chama de absolutismo dentro da Europa, na verdade o que você vai fazer ali, basicamente, é pegar vários pequenos feudos, vários pequenos reinos e juntar para formar os países europeus. Então você vai formar os Estados-nação. O grande problema é que na hora que você junta esses estados, esses pequenos feudos e esses pequenos reinos, você pode tranquilamente estar juntando reinos, feudos e grupos étnicos que são pacíficos entre si, ou seja, que têm convivência entre si, mas você também corre o risco de estar colocando junto grupos que têm suas diferenças entre si. Então, ao formar esses estados absolutistas, você passou a conviver com o fato de que alguns desses grupos, algumas dessas regiões, alguns desses pequenos reinos não ficassem absolutamente satisfeitos com essa arrumação, com essa configuração. Então você começa a lidar com as intenções de que alguns desses grupos, alguns desses povos, algumas dessas regiões começam a reivindicar uma separação. Eu não quero ficar junto, eu não quero fazer parte, eu não aceito ser controlado, governado por um representante que não é do meu povo, e sim do vizinho, e sim da região tal, que não é minha amiga, que não é minha aliada. Então, isso foi ao longo dos séculos alimentando aquilo que a gente hoje chama vulgarmente, popularmente, de separatismos. Então, vários estados europeus conviveram e continuam convivendo com isso. Então, você pega, por exemplo, alguns casos aqui no continente europeu. Então, você tem o primeiro aí, ó, você está vendo uma situação dentro da Espanha. A Espanha é um país formado por várias micro-regiões que eram micro-reinos. Então, você tinha o reino Navarra, você tinha a região da Catalunha, você tinha regiões separadas que foram unidas em torno de um governo absoluto. A grande questão é que até hoje duas regiões dentro da Espanha reivindicam e lutam pela sua separação. Uma dessas regiões é o País Basco e a outra região é a Catalunha. Catalunha, região onde está a conhecidíssima cidade de Barcelona, né? Eles, inclusive, em várias situações, sequer se consideram espanhóis, eles se consideram catalães, eles não falam espanhol, eles falam catalão, eles reconhecem uma bandeira diferente, e a mesma coisa acontece na região basca, né? Também não se reconhecem exatamente como espanhóis. O grande problema é que essas reivindicações elas não são aceitas. Vamos pensar, né? Se existe um governo que administra e promove um modelo de administração de forma
que ele mantenha esses grupos, essas regiões, esses povos juntos, ele não pode ficar abrindo precedentes, porque se ele deixa um se separar, daqui a pouco o outro também vai, daqui a pouco um terceiro também, e daqui a pouco acabou a sua configuração como país. Então, os governos são extremamente rígidos com esses processos separatistas em não permitir que esses caras se separem. E aí cria-se um problema, porque existe uma insatisfação histórica, existe um movimento que muitas vezes é diplomático, mas muitas vezes é um movimento que apela para a violência. Então, a região basca, por exemplo, ela foi famosa por abrigar grupos terroristas. Um deles, o mais famoso, o grupo ETA, ETA, uma sigla, que, na verdade, na linguagem deles, dizia Euskadi Ta Askatasuna, que, na verdade, dizia Pátria, Basca e Liberdade. O problema todo é que esses caras faziam atentados terroristas, bombas, assassinatos, sequestros de autoridades. Então, isso foi um problema ao longo de muitos anos na Europa. De um tempo para cá, eles deram uma sossegada, pararam um pouco. E a Catalunha foi que começou a ter mais problemas. Há relativamente pouco tempo atrás, um representante político da Catalunha declarou a independência da Catalunha, o povo foi para a rua, comemorou, mas o governo espanhol foi lá e debelou esse movimento de uma forma relativamente dura. Não chegou a ser uma guerra, não chegou a criar uma guerra civil, mas a polícia foi para a rua impedir a população de se manifestar e o povo ficou absolutamente insatisfeito. Então, existe um grupo que quer se separar e existe um grupo que não quer. Então, só não ocorre uma ruptura total porque não é todo mundo que é a favor desses separatismos dentro da região da Catalunha. Outra região muito interessante da gente chamar atenção, outro país, é o Reino Unido. Porque, na verdade, quando você fala de Reino Unido, você tem aqui, ó, esse mapa aqui, te mostra mais ou menos o que é essa região. Então, você tem aqui, ó, vamos lá. Primeiro, você tem duas ilhas diferentes. Então, essa ilha aqui, vou fazer aqui um desenho para você ver. Essa ilha aqui, ó, é a ilha da Grã-Bretanha, essa maior. Tá legal? Essa outra ilha aqui, vou fazer de uma outra cor, botar em azul. Essa outra ilha aqui, ó, é a ilha da Irlanda. Legal? Então, estamos falando de nome de ilha. Agora, tem um detalhe. Essa ilha da Grã-Bretanha, essa daqui, você tem 3 países dentro da ilha da Grã-Bretanha diferentes. Que 3 países são esses? Então, deixa eu fazer aqui em vermelho, para você ver. Os 3 países são, primeiro, o que a gente chama de Inglaterra, que está aqui. Segundo, o que a gente chama de Escócia, que está aqui. E terceiro, o país de Gales, que está aqui. Então, você tem 3 países dentro dessa ilha. Nesse daqui, na outra ilha da Irlanda, você tem 2 países. Você tem a República da Irlanda, que também é conhecida como Eire, e você tem a Irlanda do Norte, que também é um país, ou Ulster, como eles mesmos se chamam. Então, você tem 5 países diferentes aí nessa região. Só que tem um detalhe. Desses 5 países, você tem 4 que participam e formam o Reino Unido. Quem são esses países que formam o Reino Unido? São a Escócia, a Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda do Norte. Eles são do Reino Unido. Já a República da Irlanda não faz parte do Reino Unido. É um país independente do Reino Unido. E aí tem o problema. Porque a Irlanda reivindica esse pedaço aqui para ela. Ela quer que essa região do Ulster seja devolvida para ela e que não faça mais parte do que eles chamam de Reino Unido. E aí existe tanto essa disputa territorial, quanto é uma questão política, como também tem uma questão religiosa. Porque todo o povo do Reino Unido, escoceses, ingleses, país de Gales,
e a Irlanda do Norte são protestantes. Aquela reforma lá que você estudou em história da revolução da Igreja Anglicana, na verdade, e a Irlanda do Norte são católicos. Desculpa, a Irlanda são católicos. Resultado disso, isso dá uma briga fenomenal. E aí também houve uma série de disputas, uma série de questões que foram extrapolar na formação de um grupo terrorista chamado Exército Republicano Irlandês, sigla em inglês IRA, Irish Revolutionary Army. E aí, esses caras são terroristas também. Atentado à bomba, sequestros, explosões e assassinatos e tudo que você possa imaginar, porque, no fundo, o que eles reivindicam é a entrega ou a devolução na cabeça deles desse território da Irlanda do Norte para os irlandeses. Resultado disso é que o governo inglês também endureceu absolutamente. Isso é uma disputa também histórica. Essa disputa, essas questões aparecem nas músicas do U2, né? Algumas delas falando sobre eventos que aconteceram aí. Quem quiser assistir uma série, lógico, infelizmente ela é de 18 anos para cima, mas uma série do Netflix chamada Peaky Blinders fala sobre essa questão também, fora outras questões que eles sinalizam lá. Ou então a questão dos separatismos na Europa é algo comum, tá? Então esses aí foram alguns exemplos. Outros separatismos aqui, a questão da Iugoslávia, onde isso aí desagou numa guerra civil absurda, porque a Iugoslávia também era um país formado a partir da junção de vários outros pequenos países. Quando o governo iugoslavo, enfraquecido pela morte do seu ditador Josef Tito, titubeou, literalmente, né? Aí os países começaram a declarar sua independência. Começou pela Croácia, depois foi a Eslovênia, depois Kosovo, Montenegro, Macedônia, e eles não queriam mais viver, a Bósnia, né? E não queriam mais viver sob o domínio dos sérvios, que eram os hegemônicos aí dentro dessa região. Resultado, isso detonou uma guerra civil absurda, que a ONU teve que intervir, e foi assim um dos conflitos mais sangrentos dos últimos anos, né? Isso foi em 1992, se eu não me engano, tá? Foi durante a década de 90 que essa guerra aconteceu. Para finalizar, falar um pouco sobre a economia europeia, a gente já falou um pouco quando falou sobre a questão da formação da União Europeia, né? A industrialização na Europa é um fenômeno bastante significativo, até porque foi aí que a indústria surgiu, né? Mas assim, os grandes polos industriais da Europa são o Reino Unido, a Alemanha, que é o principal país industrial, a França é um país fortíssimo também na questão industrial, a própria Itália. E assim, é uma indústria que veio evoluindo ao longo de todos esses séculos aí, desde a Revolução Industrial. Então, ela é uma indústria que ainda se baseia em alguns minérios, né? Se baseia no fato de usar carvão mineral. A Alemanha evoluiu muito na questão tecnológica, na indústria automobilística. A Alemanha hoje é um dos polos de produção de energia nuclear, porque não tem carvão mais, ou que não quer usar carvão mais. Então, assim, a indústria europeia é uma indústria de ponta, é uma indústria bastante avançada e, obviamente, faz com que a Europa se mantenha nessa posição aí hegemônica economicamente, tecnologicamente, quando você compara ela com o resto dos países do mundo. Tá legal? Então, galera, muito rapidamente, né? Mas assim, espero que tenha ajudado e deixo mais uma vez um abraço para vocês aí. Tá bom? Valeu, tchau, tchau.